Me diz uma coisa, o medo te bloqueia? Mais uma vez o conteúdo que eu creio que é bem relevante para todos nós. E resolvi fazer esse conteúdo nessa semana, pessoal. Eu já toquei mais ou menos nesse assunto em alguns conteúdos lá no início desse canal. Mas eu quero abordar a fundo esse tema, porque é algo que acontece no nosso dia a dia, na nossa vida, que passa despercebido diante de nós, sendo que se você adquire uma sabedoria, um conhecimento nesse sentido, você vai ter resultados extraordinários na sua vida. Mas para isso, você precisa primeiramente dar o primeiro passo. E qual seria o primeiro passo? De assistir esse conteúdo, absorver completamente esse conteúdo. Peço que vocês, no momento que você estiver assistindo esse conteúdo, desfoque das coisas aí fora, pessoal. Esquece que vocês têm família, têm filhos, esposas, maridos, trabalho, e foque exatamente nesses poucos minutos que vamos estar juntos, mas que são poucos minutos que vai revolucionar a sua vida, revolucionar a sua história, porque é algo que realmente, como eu falei, passa despercebido diante da gente, diante dos nossos olhos, diante do nosso entendimento, e a gente não percebe isso com a correria do dia a dia. Mas esse conteúdo vem exatamente para mudar essa história, mudar essa realidade. Porque o intuito desses meus conteúdos é exatamente isso, pessoal. Ir de encontro ao coração e à mentalidade de nós seres humanos. Que para fazer com que a nossa vida, a gente tenha uma vida de qualidade, uma vida extraordinária, porque eu creio que esse é o propósito de todos nós, né? De ter uma vida abençoada, de uma vida extraordinária. Porque, como eu sempre falo, não é possível que nós estamos aqui presentes neste momento, nessa terra, neste planeta, por simples estar. Não, mais um ser humano, Não, pessoal. A nossa mente é extraordinária, a nossa vida é extraordinária. Então, a gente não pode, de maneira nenhuma, passar despercebido nessa vida, sem deixar um legado. Não, absolutamente. Eu não creio nisso. Tá? Então, eu estou muito preocupado, eu me preocupo muito com a minha vida e automaticamente eu preocupo com a vida de todos. Por isso eu vou fazer esse conteúdo de todo o meu coração, vou rasgar realmente o meu coração aqui, um conteúdo bem verdadeiro, real, para que vocês absorvam de uma forma bem simples, pessoal. Não tem palavras eloquentes aqui, palavras difíceis, não. Palavras bem simples, de fácil compreensão, para você colocar em prática na sua vida e você ter resultados extraordinários. E o questionamento que eu falei anteriormente, se o medo te bloqueia. E o tema é esse, o medo. Os medos, né? Quando a gente fala de medos, a gente associa, né, a assombração, a escuridão. E eu quero que vocês relatam aí que normalmente a maioria das pessoas tem medo da escuridão. E aí, relatam aí em que momento uma escuridão matou alguém, executou alguém. Então você vê que são coisas assim que são colocadas na nossa mente assim só por estar aqui na mente para ocupar a nossa mente, mas que não traz benefícios nenhum. Porque se vocês me trazem aqui provas, resultados concretos de que a escuridão matou alguém, executou alguém, ok, faria sentido as pessoas terem medo da escuridão. Então você vê que é uma coisa totalmente idiota o que isso a mente traz para nós. E normalmente isso é adquirido lá desde a infância, de quando a gente é pequeno. Mas antes de mergulhar realmente
na introdução do que é o medo, precisamos voltar realmente ao tempo, no momento lá de criança. E vou levar todos a fazer um exercício. Se você pega um bebezinho de abaixo de 1 ano, de 8 ou 9 meses, por exemplo, que ele está aprendendo ainda a engatinhar, a andar, tentando soltar algumas palavras. Se você pegar esse bebezinho e colocar ele num ninho de cobras, ele vai pegar as cobras e brincar com as cobras. Tá certo, gente? A gente não vai fazer isso porque o medo de nós adultos que faz isso, né? Vai se colocar lá, a cobra pode picar ele e matar um bebê. Não estou falando para fazer isso, mas é só para exemplificar, fazer uma simbologia para vocês entenderem a mensagem que eu quero passar em relação ao medo. Então, se você pega esse bebê de menos de 1 ano de idade e coloca realmente no ninho de cobras, ele vai simplesmente brincar com as cobras. As cobras estão mexendo e vai brincar com as cobras. Porque o medo ainda não foi apresentado para ele. Mesma coisa se você colocar se você colocar ele perto de uma piscina, ele vai se jogar de cabeça na piscina, sem medo de ser feliz. Se você colocar ele no prédio, ele vai se jogar no prédio, porque ele não tem medo, ele não tem consciência das coisas. E o medo é apresentado para nós a partir do momento que a gente começa a compreender, a entender realmente as coisas. Olha para você ver como que é contraditório isso, né? Quando a gente é bebê, a gente não tem medo de nada, mas a partir do momento que a gente se torna adulto, a gente começa a se tornar um adulto bloqueado, medroso, tremendo de medo da escuridão, tudo, porque normalmente reflexo, é lógico, da nossa sociedade, da nossa família, que normalmente são de pessoas medrosas também, né? Provavelmente você não vai colocar o seu filho perto de um ninho de cobras, porque evidentemente, não que o seu filho tenha medo, porque ele não tem medo, ele não foi apresentado para o medo ainda, mas você tem o medo, e você acaba passando esse medo para ele. E às vezes tem situações que você acaba até bloqueando o seu filho, porque se você vê seu filho botando uma mão numa cobra, você vai dar um grito, vai assustar e vai traumatizar ele. E ele vai entender que aquilo dali é uma coisa ruim, terrível, que pode matar ele. Então ele acaba, toda vez que ele for ver uma cobra, ele vai travar, vai bloquear, porque ele vai acabar adquirindo. Naquele momento, foi apresentado o medo de cobras para aquele bebê. Entendeu? Então, à medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai se tornando adulto, aí os medos vão invadindo a nossa mente, o nosso corpo, e bloqueando a gente em diversas áreas. A gente coloca aqui brincando, né, medo de escuridão, mas tem diversos medos que assolam a humanidade. As pessoas muitos têm medo, que é o medo, né, assim, que só perde para o medo da morte, o medo de literalmente você morrer, é o medo de falar em público. Mas as pessoas, eu sempre falo nisso, eu sempre bato nessa tecla. As pessoas não têm medo de falar em público. As pessoas têm medo de falhar em público. Ou seja, do julgamento das pessoas. Se você falhar em público, o mundo vai abaixo. Vem as críticas, os olhares críticos, as vaias, etc, etc. Então o medo das pessoas é isso. Não é medo de fazer uma palestra. Porque se você literalmente faça esse exercício, tirar todo do contexto as pessoas, só existisse você na face da terra, você teria medo de abrir a boca e falar dos seus conhecimentos, falar das suas experiências, da sua sabedoria? Não, porque evidentemente não tem ninguém para fazer o julgamento. Então, a questão que a gente vive em sociedade, e o medo é exatamente disso, o medo de falar em público é isso. Não é simplesmente de falar, simplesmente, é de falhar. E julgamento das pessoas, sendo que essas pessoas não vão pagar as suas contas, essas pessoas não vai fazer acontecer a sua vida. Enquanto você não vencer esses medos, não superar esses medos, a sua vida vai ficar estagnada. Você vai ficar sempre na dependência do julgamento das pessoas,
daí de repente você sobe no palco para fazer uma palestra de um tema que você domina, e de repente se você falhar, gaguejar, ou sentir uma crítica, sentir uma vai, ou sentir um olhar crítico do seu público, você já vai travar, né? E automaticamente você não vai ter sucesso na sua empreitada, na sua palestra. Então, se você enquanto você não vencer esse medo de superar essa parte, de você entender que você naquele lugar, naquele momento ali de destaque, mas podia ser aquelas pessoas, se aquelas pessoas também tá no seu lugar também, ela vai ter a mesma sensação que você, as mesmas dificuldades. Então a questão, gente, é o ser humano, é a nossa mentalidade que a gente precisa trabalhar nesse sentido, para você ter sucesso. Porque o medo não é de tudo ruim. Se você souber usar o medo a seu favor, você vai ter resultados extraordinários. Mas peraí, Matheus, como assim? Como que pode o medo ser favorável a nós? Sim, gente. Eu vou explicar para vocês, se vocês vão entender. Aí vocês, a partir desse momento, vocês vão encarar o medo, a situação, os medos que você tem, de uma forma totalmente diferente de como você encarava, tá bom? Aí fique nesse conteúdo que vocês vão ter uma virada de chave em relação ao medo na sua vida. Deixa eu explicar brevemente. O medo, eu vou te dar um exemplo de como o medo é bom na nossa vida, de como a gente pode usar o medo a nosso favor. O medo faz com que você suba lá no 25º andar de um prédio, abre a janela e olha aquela altura, e aí o medo é que faz com que você não se jogue daquilo. Pera aí, Matheus, se você se jogar daqui, você vai se esborrachar, você vai se arrebentar lá embaixo e você vai literalmente morrer. Então, uma característica boa do medo. Tanto que eu falei pra você, se você pegar uma criança, um bebê, que não tem consciência dos seus medos, das suas dificuldades, se você deixar ela lá na janela, ela abrir, ela vai cair, se jogar e vai se esborrachar no chão. Então, você saber usar o medo a seu favor faz com que você vai ter resultados. O corajoso não é aquela pessoa que não tem medo. Eu sempre falo isso. O corajoso é aquelas pessoas que agem apesar do medo. Ela tem o medo, é que ela tem aquele frio na barriga de encarar um público, de subir num avião lá para pular de paraquedas, de pular de asa delta, de encarar o mar. O medo deixa ela gelada naquele momento, mas a pessoa corajosa é a pessoa que encara todos esses obstáculos e vence. Por exemplo, subir de paraquedas, ela tem medo, mas depois que ela pula, ela tem aquela experiência, vai desbloquear diversas situações na vida dela. A mesma coisa, a pessoa pular de asa delta vai desbloquear diversas situações na vida dela. A pessoa que vai encarar o mar, fazer uma travessia, que nem no meu caso, ela vai desbloquear diversas áreas da minha vida, assim como eu desbloqueei diversas áreas da minha vida. Hoje, o medo já não me bloqueia mais. Não vou falar para vocês que eu tenho medo. Que eu não tenho medo. Lógico que eu tenho medo, eu sou ser humano. Eu tenho uma mentalidade. Gente, eu não sou um bebê, uma criança. Então, eu tenho os meus medos. Eu tinha o medo antes de criar um conteúdo na internet. Hoje eu já não tenho mais esse medo. O medo já não me bloqueia mais nesse sentido. E eu quero passar para vocês, eu já trouxe a introdução de quando a gente era criança, que a gente não tinha o medo, e a partir do momento que a gente vai se tornando na fase adulta, a gente vai amadurecendo, a gente vai sendo apresentados os medos para nós. Você vence o medo, daqui a pouco vem um medo maior que você precisa vencer, e assim você vai evoluindo na sua vida, vencendo obstáculos em direção do seu propósito, em direção dos seus sonhos, dos seus objetivos. Então, o medo faz parte da nossa vida.
esse friozinho da barriga que dá, né, antes de você criar qualquer situação, de você criar um fato novo. E o medo geralmente é assim. Ele se apresenta a nós porque é o medo, é o desconhecido, é algo novo. Por exemplo, você vai chegar numa pessoa que você não conhece, uma pessoa de repente famosa, que você precisa de repente ter o feedback, fazer network com ela, para você adquirir experiência na sua área, para que você se torne um profissional mais gabaritado, um profissional com mais experiências. Você precisa de repente chegar naquela pessoa para fazer o seu trabalho de network. E aí o que acontece? O medo, por você não conhecer aquela pessoa, por os seus olhos, a sua mente fala assim, peraí, olha o nível dessa pessoa. Ela fala mais de 5 idiomas, você mal sabe falar o português. Ele é um ótimo palestrante, ele é um ótimo empresário, você só está apenas começando. Então isso é coisas da sua mente te colocando esses medos, esses frios na barriga, para que você não tome atitude. E o corajoso, como eu falei para você no exemplo que eu dei do paraquedas, do mar, o corajoso é aquele que age apesar do medo. Então você vai colocar o exemplo desses medos que você venceu nessa situação, nessa abordagem de você chegar até aquela pessoa que você que é famosa, que pode te ajudar a fazer com que a sua carreira se torne em outro nível. Então esse medinho vai vir, mas quando você vence essa barreira e você chega naquela pessoa, de repente você vai ver, a pessoa é até mais simples do que você. E normalmente essas pessoas que têm muita bagagem, têm muitas experiências, essas pessoas que são, vamos colocar, poderosas na sua área, bem relacionadas, geralmente essas pessoas, ela passa de repente uma imagem de arrogância, e de repente essas pessoas são as pessoas mais humildes do mundo, pessoal. Aquelas pessoas que não têm tanto conhecimento são as mais orgulhosas. E de repente as pessoas que têm mais bagagens, as pessoas que realmente têm conhecimento, são mestres no que faz, geralmente essas pessoas, em via de regra, são as pessoas mais humildes. Então, o que te bloqueia geralmente é a sua mente, que coloca esses medos por você, o medo do desconhecido, do algo novo. Mas você precisa avançar nesse sentido. Você precisa dar o primeiro passo para você vencer esse medo. E quando você vence, você passa, elimina essa barreira, você vai ver que não era um bicho de 7 cabeças, que não é esse monstro que você estava pintando. Entendeu, pessoal? Que realmente era uma coisa fictícia, uma ficção da sua mente, em defesa de um algo novo. Porque a mente, como eu falo, ela remete, ela é primitiva. Então ela não evoluiu nesse sentido. Então ela traz os medos, porque o que acontece? Algo novo que acontecesse lá na era primitiva era suficiente para de repente você ser separado do bando, da sua tribo, você morrer de fome, você ser literalmente pego por uma presa. Então o medo trouxe enraizado daquela época. E ele não evoluiu. A nossa mente ainda continua atrás dessa situação do medo do desconhecido, do algo novo. Mas quando você vence isso, você vê que você não morreu, que você continua vivo. É aí realmente que você vai adquirindo as experiências, adquirindo as coisas extraordinárias na sua vida. Eu costumo sempre falar que por trás de um medo está o seu sucesso. Aquilo que você mais teme, aquilo que você mais tem medo na sua vida, com certeza, quando você vencer aquilo, você vai se tornar uma pessoa de sucesso daquilo. Por exemplo, se você tem medo de falar em público, e quando você vence esse medo, você entra numa palestra e você encara um público de 100, 200 mil, 2 mil, 3 mil pessoas, e você sai lá 1 hora e meia, 2 horas dessa palestra, e você percebe que você saiu intacto, que você saiu vivo, inteiro, pode ter certeza, se você investir nisso, você vai ter uma carreira de sucesso nessa área. Se você tem medo de criar um conteúdo na internet, pode ter certeza, quando você vencer esse medo,
quando você superar essa etapa, você vai ser um grande influenciador, um grande youtuber, uma pessoa que vai influenciar vidas, que vai deixar um legado para muitas vidas e revolucionar não só a sua vida financeira em todas as áreas, se tornar uma pessoa mestre naquilo que faz e vai revolucionar uma sociedade. Quando você tem medo de encarar um esporte novo, de repente de um paraquedas, de uma asa delta, de uma travessia no mar, quando você vence isso, pode ter certeza que você vai se tornar expert nesse esporte. Você vai se tornar um mestre nesse esporte. Você vai se tornar uma pessoa extraordinária de muito, muito, muito sucesso. Então, esses seus medos estão sempre associados. Se você tem uma visão assim de uma visão de coisas extraordinárias na sua vida, de grandes sonhos na sua vida, quando você vê esses medos, você vai, a partir desse conteúdo, você vai encarar esses medos da seguinte forma, pessoal. Quando vir esses medos afrontar você, em qualquer área for, que é algo novo que está acontecendo na sua vida, você precisa entender esse conteúdo, virar essa chave na sua cabeça. Espera aí, aquele conteúdo que o Matheus colocou, dos medos, dos bloqueios e medos, então isso está se apresentando para mim neste momento. Então quer dizer que se eu vencer isso, eu vou ter muito sucesso? É isso mesmo, pessoal. Pode ter certeza. É convicção minha, porque é algo que já aconteceu na minha vida. Seja firme, forte nisso, vença esse medo, que o sucesso pode ter certeza que é garantido. O sucesso é extraordinário, porque você precisa adquirir essa casta, esse calejamento, digamos assim, para você vencer essa etapa e partir para outro nível da sua vida. Porque você não quer uma vida de sucesso? Uma vida dos seus sonhos extraordinária? Então essa vida, eu costumo sempre falar, essa vida está muito perto de você. Só que antes dessa vida tem um bloqueio, um medo que impede você de chegar nesse ponto. E o medo, de repente, é algo que a sua mente criou na sua imaginação, assim, uma coisa ilusória para te assustar. Porque, como eu sempre falei para vocês, é primitivo. A sua mente faz isso para tentar te proteger. Então entenda, compreenda isso. Quando você vencer esse medo, vencer esse bloqueio, o sucesso, pessoal, é garantido. Não tem segredo nenhum. Esse conteúdo como eu falei para vocês no início, é uma virada de chave na sua vida. Basta você acreditar, entender e colocar em prática, absorver esse conteúdo. Faz todo sentido esse conteúdo, pessoal. Não é? Eu estou falando com vocês e vocês podem se coloca no meu lugar. Se exemplifica a sua vida. Tudo que a gente está falando aqui não faz sentido? Realmente não é o que você passa? Esses medos, esse friozinho na barriga que acontece quando você vai criar algo novo, quando uma situação nova se depara diante de você e você precisa resolver? Lembre disso. A chave está aí. Quando você vencer esse medo, você vencer esse obstáculo, você vai desbloquear a sua vida e é só você pegar a maçaneta, abrir essa porta e desfrutar dessa vida extraordinária, dessa vida dos sonhos que você tanto merece, que você tanto almejou. Mas para isso você precisa vencer esse medo, esse bloqueio. É certeza absoluta, pessoal. Você vai precisar passar por essa etapa. Para você ter sucesso na sua vida, para você realizar os seus sonhos, os seus grandes sonhos, porque não são sonhos pequenos, você vai precisar vencer esses medos. Você vai precisar vencer. Você precisa entender isso. Enquanto você não vencer esses medos, esses bloqueios, gente, você não vai passar por outro nível. Entenda isso, por gentileza. Coloque, por favor, na sua mente, no seu coração esse conteúdo e coloque em prática na sua vida. Pelo amor de Deus, por favor, gente. Então, o seu sucesso está em, primeiramente, você vencer esses seus medos, esses seus bloqueios que travam a sua vida. Tá bom, gente? Porque outrora, quando você era bebê, você não tinha medo de nada. Agora, quando foram apresentados os medos para você, para a sua sobrevivência,
você começou a se bloquear. Para, gente. Vamos, assim, na medida do possível, trazer a nossa infância daquele bebezinho que não tinha medo de nada. Então, vamos fazer isso. Para que, é lógico, medo a gente vai ter, porque a gente tem juízo, né, pessoal? A gente tem uma mentalidade. A gente não vai fazer loucura também. Mas procure vencer esses medos que apresenta para você, gente. Você pode ter certeza que o sucesso é garantido. Tá bom, gente? E vamos entrar no momento chave do nosso conteúdo, pessoal, que é um momento que todos domingo a gente faz, que é um momento de reflexão. E eu quero levar vocês a essa reflexão, para vocês virar de uma vez a chave na vida de vocês e mudar, transformar a sua vida da água para o vinho e tornar uma vida extraordinária. E a reflexão é o seguinte: qual ou quais medos que te bloqueiam? Coloque no papel, marque aí. Ah, Matheus, é o medo de pular de paraquedas. Que é o meu caso, pessoal, eu vou vencer esse medo. Ah, é o medo de encarar o mar, de aprender a natação. Ah, o medo de criar um negócio, sair da CLT e montar meu próprio negócio. Ah, o medo é de falar em público, Matheus. Ah, o meu medo é de criar um conteúdo na internet. Ah, o meu medo é de abordar as pessoas para fazer network. Então, enfim, tem uma infinidade de medos. Eu quero que apenas você coloque, enumere os principais e coloque no papel e trabalhe em cima desses medos para vencer esses medos. Que a estratégia para vencer esse medo eu já coloquei nesse conteúdo que você precisa fazer. Ele vai vir aquele friozinho na barriga, mas você tem que dar o primeiro passo. Você tem que dar o primeiro passo. Dá simplesmente o primeiro passo. Vai para cima desse medo, encara esse medo, como eu falo aí para vocês, que o corajoso não é aquela pessoa que não tem medo. O corajoso é aquela pessoa que age apesar do medo. E aí realmente o sucesso é garantido. Tá bom, gente? Então basicamente o conteúdo era nesse sentido. Eu tenho convicção que esse conteúdo invadiu a mente de vocês, o coração de vocês, e vai virar uma chave completamente na vida de vocês, e vocês vão entender a palavra medo de um contexto totalmente diferente, gente, de como você entendia. E a partir de hoje, você vai ver, vai colocar o medo como seu aliado para você vencer os seus obstáculos e ter uma vida extraordinária. Então, basicamente, o conteúdo era esse. Eu quero, pessoal, pedir encarecidamente para vocês que, para vocês verem, gente, o conteúdo é bacana, interessante, importante. Eu peço que vocês peguem um amigo seu, ou dois amigos que você entende que eles têm alguns medos, alguns bloqueios. Peço que vocês compartilhem esse conteúdo com essa pessoa para que ele mude, transforme a vida dela. E automaticamente ele transformando a vida dela, tendo um resultado extraordinário, ela vai passar para as outras pessoas essa experiência. E essa é a lei da natureza, né, gente? Você aprendeu, adquiriu uma experiência, uma sabedoria e não reter para você. Passar para as demais pessoas, assim como eu estou fazendo, criando meus conteúdos nesse canal. Tá bom, gente? E eu peço também que vocês se inscrevam no meu canal para que o YouTube entenda que esse conteúdo é importante, relevante para distribuir para as demais pessoas que necessitam tanto de um pãozinho, né, para vencer esses medos, não é, minha gente? Então, eu peço para vocês que vocês se inscrevam no meu canal, façam comentários, façam sugestões também, gente, de conteúdo para que a gente possa abordar nos próximos temas, nas próximas semanas. Tá bom, gente? Um beijo em todos aí. Fique com Deus, uma ótima semana a todos e semana que vem estaremos providenciando conteúdo bem relevante para todos nós. Um abração, fique com Deus e até semana que vem.